Muito bem, vamos lá. A gente está no Lamed Bet, Amud Bet, nos dois pontinhos, mais ou menos na 10ª linha. Lulav sheyesh bo shlosha tfachim. Foi dito na Mishnah que o lulav ele tem que ter 3 tfachim de comprimento para ele ser kasher. Esse é o tamanho mínimo do lulav. Amar Rav Amar Shmuel, falou Rav em nome de Shmuel, Shiur Adas ve'aravá shlosha. Adas e a aravá, essas duas espécies de arbat minim, tem que ter 3 tfachim. Velulav arba'a. E o lulav tem que ter 4 tefachim. Que deixe ele lulav yotzeminadas tefach. Para que o lulav ele tenha menos um tefach acima do adas. Ou seja, não é suficiente que ele tenha 3 tefachim, ele precisa ter 4, certo? A priori parece que ele discorda da Mishnah. A gente ainda vai trazer a Mishnah para tentar entender. ורבי פרנח אמר רבי יוחנן שדרו של לולב צריך שיצא מן הדס טפח. E Ravi Farnach falou em nome de Rabi Yohanan que não a ponta do lulav, não as plantinhas lá em cima do lulav tem que estar um tefach acima do adas, a própria shidra, a coluna do lulav, aquela parte que é mais grossa e mais dura, ela tem que estar um tefach acima. As plantas que vão até lá em cima a gente não conta. A própria shidra tem que ter um tefach a mais do que o adas, certo? Um tefach é um punho em torno de 8 centímetros. Tanan, pergunta como está ensinando a Mishnah, lulav sheyesh bo gimel tvachim kedei lenanea bo, kasher, está dito na nossa Mishnah, que um lulav que ele tem 3 tefachim para balançar ele, está kasher, não precisa de 4, 3 é suficiente. Pergunta para Shmuel. Responde a Gemara, eima o kedei lenanea bo, kasher. Vamos consertar um pouquinho a linguagem da Mishnah, que não é kedei lenanea bo, um lulav que ele tem 3 fahim e mais para poder lenanea, para poder movimentar, ele está kasher. Markedeitley, o Markedeitley, de acordo com cada uma das opiniões que foi trazido acima, que o lulav tem que ter 4 tefachim, e a de Rabi Parnach falando o nome de Abuchanan, que o lulav ele tem que estar um tefach acima do adas, na parte da coluna do lulav, cada um explica do seu jeito, certo? Mas Shmuel que falou 4 tefachim, aqui está escrito 3, significa o seguinte: tem que ter 3 tefachim para balançar. Um tefach eu seguro o lulav, certo? Eu pego ele na mão, e mais 3 para movimentar, dá no mínimo 4. Se for mais que isso, ótimo, mas tem que ter pelo menos isso. Tashma, não é o que está dizendo na Braita. Shiur Adas ve'aravá shlosha. Adas e Aravá, a medida de Adas e Aravá são 3 tefachim. Velulav, arba, e o lulav, 4 tefachim. Mailav, a priori do que essa Braita está falando? Quando a Braita falou que o lav tem que ter 4 tefachim, o que ela quis dizer? Behad e alim, 4 tefachim, incluindo as plantas, como falou Shmuel. Pergunta para Rabi Parnach, que falou que sem as plantas, falou que tem que ter 4 tefachim só na coluna do lulav. Fala, levad me alim, talvez a Braita está falando sobre a coluna. Essa Braita não é pergunta para Pranar, porque talvez a Braita está falando da coluna do lulav, tem que ter 4 tefachim, além das plantas que vão para cima. Ponto, certo? Então ficamos aqui nessa discussão. Gufa. Agora a gente vai trazer uma Braita que foi trazida em cima, a gente vai trazer para lidar com ela por si só. Shura das Oravá Shloshá velulav arba. Gufa, parece na Braita que o Adas e Aravá tem que ter 3 tefachim e o lulav 4. Rabi Tarfon, Rabi Tarfon diz, Be'ama bat chamisha tvachim. Rabi Tarfon fala o seguinte, olha, quando a gente falou que o Lav e o Adas, a Aravá e o Lulav tem que ter 3 ou 4 tvachim, a gente está falando sobre o seguinte, como era a medida do tefach, quanto é um tefach? Então a gente tinha um tipo de medida chamada amá. Amá é do cotovelo da pessoa até a ponta do dedo do meio, isso daqui é a medida de amá, e geralmente a amá era dividida em 6 pedacinhos. Cada um desses pedacinhos era chamado de tefach. Fala Rabi Tarfon que quando a gente disse aqui que o Adas e Aravá tem que ter 3 tefachim e o Lulav tem que ter 4 tefachim, a gente não vai pegar agora uma amá, dividir em 6 partes e medir de acordo com isso. Cada uma das partes chamadas de tefach. Ou seja, o Adas e Aravá tem que ser, se a gente tem uma amá de 6 tefachim, o Adas e Aravá tem que ter 3, quer dizer, eles têm que ser a metade de uma amá. E o Lulav tem que ter 4 de 6, quer dizer, 2 terços de uma amá. Rabi Tarfon fala que não. A gente tem que pegar a amá, dividir ela em 5 partes e aí calcular 3 partes para Aravá, 4 partes para o Lulav. Ou seja, vamos fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Vamos a isso. Isso daqui era amá. Amá era um tipo de utensílio
usado para medição. Geralmente, vou fazer dois para entender melhor. Geralmente a amá, ela era dividida em seis, certo? Vamos dividir ela aqui em seis. Dividida em seis. Agora, tinha casos em que a amá era dividida em cinco. Opa, acabando aqui. Vamos lá. Certo. Tanakama fala o seguinte, olha, cada um desses pedacinhos em que a amá era dividida, ele é chamado de um tefach. Então, fala Tanakama o seguinte, olha, o Hadassah Eravá tem que ter três e o Lulav quatro, ou seja, o Hadassah Eravá tem que ser metade de uma amá, e o Lulav um pouquinho mais, quatro. Para Bitarfon, quando a gente está falando de uma amá dividida em pedacinhos, não é para dividir a amá em seis pedacinhos, e aí o Hadassah é meia amá e o Lulav é dois terços de amá, a gente tem que dividir a Amá em cinco tfachim. E aí, o Adas, que são três tfachim, é 3/5 de uma Amá, e o Lulav são 4/5. Ou seja, tem que ser maiores do que o normal. Se para estar na cama, o Adas, ele tem que ter três tfachim, metade de uma Amá, de acordo com o Rabi Tarfon, ele tem que ter 3/5 de uma Amá, ele tem que ser maior do que isso. Amarava, falarava, Sharei Marei Rabi Tarfon, que a Kadosh Baruch Hu perdoe Rabi Tarfon, porque Ashta avot shlosha lo mashkechinan bat chamisha mibayei. Rava entendeu no começo que Rabi Tarfon vem dizer o seguinte, Rava entendeu que Rabi Tarfon vem falar que o Hadassah Aravá tem que ter 5 tfachim. Certo? O que eu expliquei para vocês é que a Gemara vai ficar mais para frente, mas Rava entendeu que, de acordo com o Rabi Tarfon, Tanakama falou que o Hadassah tem que ter 3 tfachim e Rabi Tarfon falou que tem que ter 5 tfachim. Rava falou, olha, eu sinto muito, não tem como. Para o Hadass kasher, ele tem o galho do Hadass e ele tem folhinhas que vão saindo em volta, certo? Aquelas folhinhas meio arredondadas. Para ele estar kasher, tem que ser que em cada nó do galho saiam 3 folhinhas que cobrem o galho de todos os lados e elas cobrem o galho também na altura. Para o Hadass kasher. A gente vai ver isso mais para frente, como funciona a kashrut do Hadass. Rava entendeu que, de acordo com o Rabi Tarfon, o Hadass tem que ter altura de 5 do Tfahim. Ele falou, olha, em Kol HaKavod Ani Mitztaer, peço desculpa, que a Kadosh Baruch Hu perdoe Rabi Tarfon. Mesmo um Hadass de 3 Tfahim é difícil achar. A gente não consegue achar com facilidade. Um Hadass que ele é avut, que ele é realmente coberto pelas folhinhas dele, na altura de 3 Tfahim é difícil. Você quer um de 5 Tfahim? Não vai ter Hadass para cumprir a mitzvah. Então, o Rava meio que falou para ele, tá falando, olha, a Metziut fala, mostra que é impossível. Que a Ravdimi, quando Ravdimi veio de Eretz Yisrael para Bavel, ele explicou diferente o que Rabi Tarfon quis dizer, como a gente falou antes. Que a Ravdimi amar, amat bat shishat vachim, aseota bat chamisha. Então, falou Ravdimi que Rabi Tarfon quis dizer o seguinte, pega uma amá dividida em 6 tfachim, em vez de dividir em 6, divide ela em 5 tfachim, certo? E aí, 3 é para o Hadass e 4 para o Lulav. Ou seja, ele não subiu 66%. Não é que ele subiu de 3 para 5, ele subiu de 3, certo? Que seria metade de uma amá, para 3/5, para 60%. Então a gente subiu só de 50% de mamá para 60%. Ou seja, ele fez uma subida de 20% no total, de 50 para 60. Não é que ele falou de 50 para 80%, certo? Não é que passou de 3 para 5, passou de 3 para 3 um pouquinho maiores. Então é uma mudança menor, não é uma mudança tão grande. Kamavoleu, tilata rumshei. O que Rabi Tarfon vem dizer é que tem que ser um pouco mais que 3, tem que ser 3 e mais um pedacinho pequeno, certo? Mais 3/5. Quer dizer, a gente vai chegar a uma das de 3/5 de uma amá. Então não é um crescimento tão grande, por isso é Beseder, certo? Entender Rabi Tarfon dessa forma. Então, quando Ravdimi veio de Eretz Israel para Bavel, ele explicou o que Rabi Tarfon quis dizer, e aí não fica a pergunta. Fala Gemara, Kasha de Shmuel é de Shmuel. Temos uma contradição nas palavras de Shmuel. Aqui a gente encontrou o nome de Shmuel, que o Hadassah Aravá tem que ter 3 tvachim. Em outro lugar, Ravuna foi o nome de Shmuel, que ela como Rabi Tarfon, que o Hadassah Aravá, eles têm que ser mais do que 3 tvachim, certo? 3 tvachim é se fosse metade de uma amá, mas aqui é 3 e pouco.
3,6, certo? A Gemara falou. 3 quintos. De acordo com está na cama, o Hadas tem que ter 3 tfachim, e de acordo com a expressão de Rabi Tarfon, é 3,6 tfachim. Então, por um lado, o Shmuel falou que a Hadas era 3 tfachim, em outro lugar, ele falou que ela é como Rabi Tarfon, que precisa de 3,6 tfachim. Como funciona a contradição? Fala, não, Shmuel não diek. Ela é como Rabi Tarfon, precisa de 3,6. Na hora que ele foi falar quanto precisa ter, ele falou, olha, precisa de 3. Mas 3 é quase como se fosse... 3,6 é uma diferença pequena, por isso ele lodie, que ele não foi exato. Fagmará, Eimar de Amrin Lodak, Lehumra, Lekula mi Amrin Lodak. Fagmará, isso que a gente pode falar que alguém não falou exatamente o tamanho, ele falou mais ou menos, é quando ele não fala exatamente, mas ele fala um pouco a mais. Se Shmuel tivesse falado que o Hadas tem que ter 4 tvachim, e na verdade é 3,6, eu entendo, porque alguém pegar um de 4, cumpriu a mitzvah. Mas se ele fala que a halakha é que tem que ter 3,6, e ele fala 3, porque ele falou mais ou menos, tá errado. Porque se alguém pegar um de 3 não cumpriu a mitzvah. Então não dá para falar que ele lodie, que ele não foi exato, sendo que ele falou algo menos do que obrigatório. Então, volta a pergunta. Em um lugar, Shmuel falou como Rabi Tarfon que tem que ter 3,6 tfachim. Em outro lugar, ele falou que o Hadas tem que ter 3 tfachim. Contradição. Que até Ravin, quando Ravin veio, ele explicou, Amar, Amat bat Hameshat tfachim, Aseota Shisha. Semem Shlosha le'Hadas ve'ashar le'Lulav. Quando veio o Ravina, ele falou o seguinte, falou, não, vocês entenderam o Rabi Tarfon errado. Rabi Tarfon fala o seguinte, pega uma amá de 5 tfachim, certo? Pega uma amá de 5, divide ela em pedacinhos menores, divide ela em pedacinhos de 3, e aí você vai precisar de 3 desses tfachim para o Hadas e o resto para o Lav. Kama aveleu, trei upalga. Ou seja, ele vem falar o seguinte, pega uma amá de 5 tfachim, separa 3, divide ela em, digamos assim, o que ele quis dizer é o seguinte, a gente vai pegar essa nossa amá, deixa eu ver o seguinte, ele quer dizer o seguinte, ele fala, olha, a nossa amá, vamos fazer uma amá de 5 tfachim, certo? Menor do que a outra, tá bom? A gente vai pegar uma amá que só tem 5 tfachim, exatamente igual àquela, e essa amá menor de 5 tfachim, vem Rabi Tarfon e fala, em vez de dividir ela em 5, divide ela em 6. Essa amá de 5 tfachim. Essa amá de 5, que a gente é menorzinha, a gente vai dividir ela em 6 tfachim, em 6 pedaços, e aí a gente vai querer 3 desses pedaços pequenos pro Hadas. Então, o que são 3 desses pedaços pequenos? Essa é uma amá de 6 tfachim. A gente vai pegar uma amá pequena de 5 tfachim. E essa amá pequena a gente vai dividir em vez de 6, a gente vai dividir, em vez de 5 pedaços, a gente vai dividir ela em 6 pedaços. E 3 desses vão ser para Hadas. Ou seja, metade de uma amá de 5 tfachim vai virar o Hadas. Quanto é metade de uma amá de 5 tfachim? 2,5. Certo? Ou seja, eu preciso de 2 tfachim e meio. Agora sim, porque Shmuel falou que Alahá, em um lugar Shmuel falou que Alahá é 3 tfachim, em outro lugar ele falou que Alahá é como Rabi Tarfon, que quer dizer 2,5 tfachim. Só caixa de Shmuel, fala, não, espera aí, ainda não está certo. Se ele falou que Alahá é como Rabi Tarfon, que precisa de 2 tfachim e meio, porque ele falou que Alahá que o Hadas Eravá tem que ter 3 tfachim, Lodak. Não diria que ele não falou exatamente, ele falou mais ou menos, vai no Lechumra Lodak. E aí ele falou um pouquinho a mais. Porque Shmuel fala que ela é como Biterfon, que o Hadas e Aravá, eles têm que ter 2,5 tfachim, certo? A gente vai pegar uma amá de 5 tfachim, dividir ela em 6 partes e pegar metade disso para o Hadas e Aravá, ou seja, metade de uma amá de 5 tfachim é 2,5 tfachim. Essa é a medida do Hadas. O Hadas tem que ter 2 tfachim e meio. Em outro lugar ele fala que o Hadas tem que ter 3 tfachim. Mas quando ele falou 3 tfachim, ele quis dizer 2,5. Ele falou um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais é Beceder, esse um pouquinho a mais não tem problema, certo? Então não temos contradição nas palavras de Shmuel. Certo? Espero que as contas aqui ficaram claras. Sempre dá para perguntar, certo? Fiquem à vontade, mandar mensagem, perguntar qualquer coisa. Estou aqui. Vamos lá. Seguindo em frente, próxima Mishnah. Hadas, a gente falou do Lulav, kashrut do Lulav, agora a gente chega na Mishnah da kashrut do Hadas.
Adassa gazul ve'avesh pasul. Um adas que ele está roubado ou seco, está inválido. Pasul. Se for um adas que fizeram dele uma árvore de avodazará, ou de uma cidade inteira fez avodazará, que tem que ser tudo queimado, está pasul, porque ele tem uma medida mínima. Quando ele é de avodazará, ele tem que ser queimado, ele está inválido. Niktam rosho. Se cortou a ponta do adas. Nifretsu alav, ou se as plantinhas do adas caíram e eu grudei elas de novo. Ou shayu anavav merubot me alav, ou se tinham mais frutinhas do que plantas. O adas, além das plantinhas verdes, tem frutinhas vermelhas. Se tem mais frutas do que plantas, então o vermelho é maioria do que o verde das plantinhas, passul, ele está inválido. Vem mietan kasher. Agora, se eu tirar tirar as frutinhas, e aí tem mais plantas do que fruta, ele volta a ser kasher. Ele é inválido quando eu tenho mais frutas do que plantas, mas se eu arrancar as frutas, ele volta a ser kasher. Vem me matim beyom tov, mas no yom tov eu não posso tirar as frutinhas, porque eu vou estar kasherizando ele no yom tov. É como se eu estivesse fazendo um tikkun. Concertos no Yom Tov é proibido. Então, se eu tenho um hadas inválido, eu tenho um hadas que não está kasher, porque tem muitas frutas, eu não posso arrancar as frutinhas no próprio Yom Tov, porque eu estou validando ele no Yom Tov. Isso daqui é proibido ser feito, do mesmo jeito que eu não posso consertar coisas no Yom Tov. Tanar Banan, fala Braita. Anaf etz avot, o hadas, ele é chamado do pasuk Anaf etz avot. Anaf é um galho de madeira, de etz, avut. Avut é que ele é, o que significa avut? A própria Gemara explica, shanafav hofim et etzo, que as plantas dele cobrem o galho, ou seja, o hadas, ele tem que ter o galho no meio e plantinhas em volta que cobrem o galho no meio. Vez eu, qual é o tipo de planta que a gente encontra por aí que as plantas em volta cobrem o galho no meio? A Veomer é hadas. No hadas funciona dessa forma. O hadas ele tem plantinhas que são rentes ao galho e elas são duras, elas são estáveis e o galho fica coberto. A aravá, por exemplo, você vê plantinhas para os lados, o galho fica todo. Desculpa, a internet caiu de repente, foi lá ver o que aconteceu. Voltando aqui. Então, no Hadas, na Aravá, por exemplo, o galho fica visível. Ele não serve de. Ele não cobre o galho. O Hadas é um tipo de galho que as plantas cobrem ele. Então, consequentemente, quando o Passuco fala na Fetzavot, concluíram nossos sábios que está se tratando do Hadas. Vem azeita. Fala, mas espera aí, no zeitim, nas azeitonas, os galhos da oliveira também, as plantinhas cobrem o galho. Bem na avut veleika. Fala, mas não, lá no caso da oliveira, não é exatamente dessa forma, certo? Tem que ser, como a gente vai ver na continuação, ele tem que ser, não é só que as plantinhas cobrem o galho, mas tem que ser vários nozinhos formados um em cima do outro, que aí cobre. Não é só ter umas plantas compridas que cobrem o galho, precisa ser formado do jeito que a gente conhece o hadas, que ele tem vários nozinhos, de cada nozinho saem algumas plantas que cobrem o galho. Vem madulva, fala, olha, tem um outro tipo de árvore que tem galhos, chamado dulva, que as plantas cobrem o galho. Lá, as plantas não cobrem o galho em todo o seu comprimento. Ela tem algumas plantinhas que realmente são parecidas com a daça, aparentemente, mas não cobre o galho em todo o comprimento, por isso não é esse. Vem Mahirdo, fala, olha, tem um outro tipo de planta chamada Hirdov que também serviria, também é parecido com o hadas no sentido de que as plantas cobrem o galho porque não serve. Amarabaye, derachia darchinom veleika, Rava marmeacha, aemet ve'ashalom ahavu. Abai e Rava trazem dois psukim que dizem que as mitzvot elas têm que ser prazerosas, elas têm que trazer paz para a pessoa. E essa daqui, esse hirdov tem muitos espinhos. Então, se a pessoa fosse usar ele como hadas e aravá, ele o tempo todo está se cortando, está se machucando, então não serve. Rashi fala que esse irdof ele também servia para fazer algum tipo de veneno. Então não pode ser que uma fruta venenosa vai ser válida para o hadas, para Arabá.
Então, Rabanan, fala Braita, kalua kimin kliá vedome leshalshelet zeu adas. O adas ele tem que ser kalua kimin kliá, como se fosse trançado, certo? Que são vários nozinhos um em cima do outro e as folhinhas cobrindo. E em formato de shalshelet, em formato de uma corrente, um em cima do outro. Não é que tem uma planta comprida para cá, uma para lá, e aí cobre o galho, tem que ser vários elos um em cima do outro. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ענף עץ אבות, עץ שתם עצו פריו שווה, אבי אומר, זה הדס. רבי אליעזר בן יעקב fala, não, de onde a gente sabe que o hadas é hadas, de onde a gente sabe que anaf etz avot que está escrito na Torá é o hadas, ele entende que anaf etz avot vem dizer tem que ser um tipo de galho que o galho e a fruta têm o mesmo gosto. Aparentemente, o hadas, as plantas, o galho do hadas, tem o gosto da frutinha dele. Não experimentei nenhum dos dois, mas fala Yaakov, eles têm o mesmo gosto e é disso que a Torá está falando. Tana, fala Braita, etz avut kasher, vesheinu avut pasul. Um hadas que ele é avut, está kasher. Quando ele não é avut, ele está pasul. Eridami avut, pergunta o que é avut, como funciona isso? A maravilha veio de kaime tlata tarfei bekina. A maravilha precisa que em cada nozinho do galho tenham pelo menos três plantinhas. Sim, são três plantinhas que saem de cada nó do galho e cobrem o galho. Rav Kahana Amar filo trei vechad. Rav Kahana fala que não precisa sair as três na mesma altura, pode ser duas em uma altura e uma um pouquinho mais para cima. Então, se tem duas plantinhas que saem do nó do galho e mais uma um pouco mais para cima, também está em ordem. Ravacha breiderava mehadri atrei vechadoi venafi mipumei derav kahana. Ravacha breiderava, ele procurava uma que eram duas plantinhas numa altura e uma terceira plantinha na outra altura. Porque já que Rav Kahana falou uma coisa dessas, já que Rav Kahana tirou da boca dele isso de que mesmo dois e um, não três na mesma altura, dois e um também está valendo, ele falou, olha, se Rav Kahana falou isso, é isso que eu vou fazer. Então ele procurava justamente dessa forma. Amarlei mar baramei mar leravashei abaleu adas shote karelei. Falou para ele assim, olha, para mim, falou mar baramei para leravashei, meu pai, a Meimar, dizia que esse Hadas, que ele não são três plantinhas saindo da mesma altura, é dois e um, ele chamava isso de Hadas Shoté, um Hadas que não vale. Ele falou que não está kasher, tem que ser três mesmo, tem que ser três plantinhas saindo na mesma altura. Certo? Então, as plantinhas vão sair de cada nó e cobrir o galho, e tem uma coloca daqui, se precisa ser três saindo do nó na mesma altura, ou se podem ser duas na altura e uma altura um pouco mais assim. Tan Rabanan fala Braita, Nashru Rov Alav Venishtaru Bomiut Kasher. Se caiu a maioria das plantinhas, certo? Se pegar uma das e durante Sukkot ou o que seja, caiu a maioria das plantas e sobrou a minoria, ainda assim está kasher. Se sobraram plantinhas, está kasher. O Bilvat Shete Avoto Kayemet, com a condição de que essas plantinhas que sobraram cobrem o galho, certo? Cobrem o galho no meio. Agora, pergunta para a água caixa, não faz sentido o que você está falando. A Marta na Shurova kasher, você falou que mesmo que caiu a maioria das plantas, ele está kasher. Ou seja, se de cada três que tinha em cada galho caíram duas, sobrou só uma, você está me falando que o Hadas está kasher. Isso foi dito no começo. E depois você falou que essa plantinha que sobrou, ela tem que cobrir todo o galho em volta. Se tinham três, duas caíram, sobrou só uma, como pode ser que essa uma cobre o galho inteiro? Ela não é enrolada em volta do galho. Então, eu não entendi. Você falou que se caiu a maioria, sobrou a minoria, tá kasher. Isso significa que se eu tinha três, caíram duas, tá kasher, mesmo que sobrou só uma. E depois você falou com a condição de que essa daqui cobre o galho, mas não tem como, certo? É impossível cair a maioria e o galho ainda está coberto. Como pode ser? Amarabai fala, bai, mas lá be'asra mitzra. Decai me shiva behad kina. Fala, vai, fala, olha, quando foi dita essa braita que se caiu a maioria tá kasher com a condição que ainda está o galho coberto, essa braita estava falando de um tipo especial de hadas chamado asa mitra, que ele tem 7 folhinhas em cada galho, em cada nozinho. Cada nozinho do galho tem 7 folhinhas que saem, de Rinatra e Arba, quando cai a maioria dessas 7, caem 4, sobram 3, Pacho Leutlata, sobram 3, e essas 3 conseguem cobrir o galho. Amarabai, Shmamina, fala, bai, daqui a gente vê, a Yasa Mitra Kasher Leoshana, fala, bai, daqui a gente vê que esse Hadas, a Asa Mitra, ela é Ksherá para Oshana, ela serve de Hadas para Arbata Minim, certo? Eu poderia pensar que não,
Kamash Malan que sim, já que a Braita trouxe um caso em que cai a maioria das plantas e sobra a minoria, e mesmo assim tá kasher, se cobre o galho, e a única explicação para essa Braita é nesse Hadassah especial, Kamash Malan, a gente vê que esse Hadassah é kasher. Fala na pshita, óbvio, por que não? Porque eu não diria que é kasher. Está tratando de um galho que tem plantinhas que saem em cada nozinho, cobrem como chama? Todo o galho. Por que não serviria? Porque eu diria que não. Mal de tema que eu poderia pensar, ou ele veio leishem levai lomit kasher. Eu podia pensar que esse asa mitzria, asa é adá, certo? Asa é adá em aramaico. Eu poderia pensar que esse asa mitzria, ele não é só das, ele é das mitzria. Ele tem um nome composto. Já que ele tem um nome composto, ele não é válido, precisa ser um nome único. Nome composto não é kasher, Kamash Milan, que nome composto também está em ordem. Vem Mahina, me fala, talvez não, então. Se você está me falando que algo que tem nome composto está inválido, então por quê? Talvez vamos dizer que realmente está inválido. Por que a Braita disse que esse Asa Mitzra é kasher? Talvez não é kasher porque tem nome composto. Responde a Gemara. Etz avot amarachmana mikol makom. A linguagem etz avot, a Torá vem dizer, olha, precisa ser um galho que as plantinhas dele cobrem o galho. Não mexa, não importa o nome, se tem nome simples, se tem nome composto, os dois estão kasher, os dois estão válidos, por isso esse adas, ele serve para arbat aminim. Só mais duas linhas aqui, a gente termina, tá na banana, fala braita, e avshu rovalav, se secaram a maioria das plantinhas do adas, venisharu boshlosha badei alin lachin kasher. Se a maioria secou, mas sobraram pelo menos três plantinhas úmidas ainda, ele está kasher. A gente disse na Mishnah que se secou, um adá seco está inválido. Fala a Braita que um adá seco está inválido, se invalidou se todas as plantinhas secaram. Mas se sobraram três plantinhas úmidas ainda, está kasher. Ve'amarav Hizda, o berosh kol echad ve'echad. Isso está escrito que sobraram três, tem que ter sobrado três na ponta, na parte de cima do adás. Certo? Eu tenho três, eu pego três adassim, esses três adassim tem que ter sobrado as plantinhas em cima de cada um e um. Mas se sobrou uma plantinha úmida no meio do adás, isso não vale. Ou seja, meus três adassim tem que ter pelo menos uma plantinha úmida na parte de cima dele para estar kasher, não adianta no meio. Então, paramos por aqui, ainda tem mais um pouquinho sobre o Adás, para Hashem continuamos amanhã. Escolha.